Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Estamos dando continuidade à nossa série. A série desse mês se chama, né? Pare e Pense. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre, né, nesse exercício, nessa dinâmica de a gente estar tirando tempo para nós mesmos, onde a gente para pensar, né, a respeito daquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós sentimos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que eu ouço. Então a pergunta, né, inicial seria para todos nós estarmos meditando: o que eu ouço de Deus? Será que eu ouço, né, a voz de Deus? Esse é um grande desafio. E volto a dizer, né, nessa vida, a gente ouvindo pessoas, a gente acompanhando pessoas, a gente começa a ver o quanto às vezes é difícil esse exercício, o quanto as pessoas às vezes elas não conseguem discernir a voz de Deus, né? Muitas vezes é tantas vozes que nós temos ao nosso redor, às vezes temos a voz da nossa própria alma, e a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, né? Muitas vezes nós fomos treinados desde criança a ouvir a nossa própria alma, e às vezes nós somos enganados e até traídos por nós mesmos. Às vezes nós somos traídos por pessoas, nós somos traídos por ensinos errados, e o grande desafio no meio de tudo isso, nesse mundo que nós vivemos, né, com tantas filosofias, com tantos ensinos, qual é realmente a verdade? Né? Como a gente descobrir a verdade no meio de tantas verdades que às vezes são disseminadas, né? E nós estamos influenciados por isso. E uma coisa que é interessante, se a gente quer descobrir a verdade, né, é primeiro entender de que a Bíblia diz assim, que a única verdade que existe é em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é a verdade. E quando você fala que Ele é a verdade, o caminho, né, e a vida, está falando não de uma filosofia em si, mas está falando de uma pessoa. Então eu quero, né, nessa ministração estar falando sobre isso. Será que eu conheço realmente a pessoa de Deus? Eu ouço a voz dele? Porque se eu apenas ficar nos meus pensamentos, mas eu não ter um relacionamento com Deus, eu conhecer a pessoa, né, que Jesus ele é a verdade, eu vou estar, né, muitas vezes construindo a minha vida sobre muitas verdades falsas, e eu só descubro isso às vezes depois de anos. E o texto que eu gostaria de ler diz em João, né, capítulo 8, versículo 47, ele diz assim, que aquele que pertence a Deus, ele ouve Deus. Olha que interessante. Então ele começa dizendo o quê? Que a primeira coisa para eu conseguir ouvir a Deus, eu preciso saber se realmente eu pertenço a Deus. E esse sentimento, essa posição de eu pertencer a alguém é um grande desafio para nós. Porque eu preciso parar para pensar, eu pertenço a quem? Eu presto a minha vida para quem? Né? Muitas vezes nós vivemos para nós mesmos, às vezes nós vivemos só em prol da nossa família, aquilo que os outros querem, ou nós vivemos em prol de uma sociedade, de uma expectativa das pessoas. Mas aqui esse texto está dizendo o quê? De que aquele que pertence a Deus, ouve a Deus. E aí tem um outro texto também que diz assim, que em João capítulo 6, versículo 45, todos os que ouvem o Pai, é dele que se aprende. Ou seja, então se eu pertenço a Deus, Deus ele passa então a ser o meu Pai. Ele passa a ser não apenas um Deus na minha vida, ele não passa a ser apenas uma filosofia, ele não passa a ser apenas, né, uma doutrina, mas ele passa a ser o meu Pai. E nessa relação eu vou precisar, né, ter uma ligação, uma conexão, e é nessa conexão de confiança, nessa conexão de amor, aonde eu vou realmente aprender a ouvir a voz de Deus. Assim como nós somos treinados quando criança a ouvir a voz do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, e nós aprendemos, né, a ouvi-los até mesmo de longe, assim também nós conseguimos aprender a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus ela vem através de um relacionamento com Deus. Eu preciso pertencer a Deus. Se eu pertenço a Deus, e Deus ele não é apenas um Senhor na minha vida, mas ele é o meu Pai, ali vai se começar uma relação de confiança, ali vai começar uma relação, na verdade, de amor, e essa relação vai fazer com que nós venhamos a realmente ouvir a voz dele. Então eu quero desafiar o teu coração a você parar para pensar se você realmente ouve a voz dele. E para terminar, eu quero ler
em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 9 em diante, diz assim: todavia está escrito, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, primeira coisa, se eu sei que eu pertenço a Deus, eu tenho uma certeza de que Deus me ama, porque Ele é meu Pai e eu sou filha dele. Então, nessa base de amor é o que me dá confiança nessa relação, e é isso que vai fazer com que eu abra o meu espírito para ouvir a Deus, né? Nós não vamos conseguir ouvir a Deus através da nossa alma, nós não vamos conseguir ouvir a Deus através de um exercício mental, mas ouvir a Deus é através do desenvolvimento do nosso espírito. E continuando, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 2, versículo 10, mas Deus o revelou a nós através do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Então, se eu quero ouvir Deus, eu preciso saber que Deus, Ele vem habitar no meu espírito. E o meu espírito, na medida em que eu vou me relacionando com Ele, eu vou ouvir a Deus. Ele vai falar comigo. E Ele fala através da sua palavra, Ele fala através da nossa consciência e Ele também fala através da nossa intuição. E ainda mais um texto, né, em 2 Coríntios 2,11, que diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, para mim ouvir a Deus, né, eu preciso conhecer Deus, e conhecer Deus é através do meu espírito conectado ao Espírito de Deus. Isso se dá através da fé. Então eu quero encorajar você, pare e pense, veja o quanto você conhece de Deus no seu espírito, ou você conhece a Deus por aquilo que você ouve, ou através da sua alma. Então fica essa pergunta e fica esse desafio, para que você possa, né, estar fazendo essa dinâmica. Pare e pense, o quanto você ouve de Deus, ou o quanto você acha que você ouve de Deus ou ouve dos outros. E assim, através desses textos, nós podemos, eu e você, aprender a ouvir mais de Deus, através do nosso espírito, no Espírito de Deus. Deus abençoe a todos nós.